Muitas pessoas reclamam sobre comunicação, mas poucas pessoas gostam de estudar sobre pitch. Exatamente. Aquela técnica que normalmente empreendedores utilizam para atrair investidores ou algum tipo de dinheiro para a sua empresa, onde precisa em pouquíssimo tempo, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, passar realmente o valor da sua empresa. Aquele discurso que chama a atenção para que os investidores falem: É nessa empresa que eu quero colocar o meu dinheiro. dessa maneira, como é que nós conseguimos aproveitar todo este ferramental para que nós possamos utilizar dentro de nossas empresas, com as nossas equipes, clientes, patrocinadores, diretores, enfim, como é que nós conseguimos replicar isso nas nossas vidas? Então, por mais que você não seja um empreendedor, a utilização de técnicas de pitch pode ser muito útil no seu dia a dia. Se você eventualmente tem aquela sensação de que as pessoas não estão dando bola para o que você está falando, talvez esse vídeo possa te ajudar. E a minha intenção aqui é compartilhar um artigo publicado na Harvard Business Review por um palestrante chamado Matt Abrahams. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Este palestrante, que é da Universidade de Stanford, ele publicou um passo a passo de como você deveria fazer uma abordagem, um pitch de alto valor. Eu sempre gosto de compartilhar isso aqui neste canal, porque comunicação sempre é um problema em projetos, na parte de inovação e em empresas em geral. Dado isso, como que nós podemos utilizar técnicas para que isso não seja um grande problema? Eu vou compartilhar aqui o artigo para que nós possamos ir discutindo, inclusive eu ir acrescentando aqui com as minhas experiências do dia a dia. O artigo é esse, da Harvard Business Review, como eu falei para você, Matt Abrahams é o autor. Como fazer uma apresentação convincente? Eu vou deixar o link para esse artigo no primeiro comentário, caso você queira ler. Aqui eu utilizei da versão em português, lembrando que o artigo original é em inglês, então pode ter uma diferença no quesito de tradução. O que eu queria comentar, eu até deixei marcado aqui umas partes, onde ele fala que a maioria dos empregos exige a capacidade de influenciar, persuadir e convencer os outros. Veja que ele até menciona Scrum matinal, que seria Daily Meeting, ou seja, mesmo em projetos, se nós vamos trabalhar com métodos ágeis, por exemplo, o ato de você tentar persuadir uma pessoa e passar as informações mais relevantes, normalmente isso sempre acaba acontecendo. E técnicas de pitch são fundamentais se você quer defender a sua ideia ou se você tem algo muito importante para falar em pouco tempo. Então vamos compartilhar aqui o artigo novamente para que possamos dar continuidade, onde tem mais uma parte em que ele fala: se você quiser ser um comunicador eficaz, precisará saber como apresentar suas ideias, conceitos e perspectivas a outras pessoas, tanto em ambientes profissionais quanto nas interações do dia a dia. Eu até costumo dizer em aulas, quando eu vou falar sobre pitch ou algum tipo de discurso, e por mais que você não seja empreendedor, você vai acabar utilizando isso dentro das suas empresas, com o seu chefe, com a sua equipe, ou mesmo dentro da sua própria casa. Quando você for falar com amigos, parentes, e você precisar falar uma coisa muito importante em pouco tempo, você saberá como atrair a atenção dessas pessoas. Lembre-se que normalmente o ser humano ali entre 7 e 10 segundos é o tempo em que ele dá para que você chame a atenção dele. Se você começar a ficar enrolando demais ali nas primeiras frases, a atenção dessa pessoa já vai longe e você não vai conseguir falar eventualmente o que você queria. Voltando aqui ao artigo, nós temos uma apresentação bem sucedida, tem a ver acima de tudo com o seu público. E no mundo atual, rápido e com pouca atenção, ele também deve ser bem conciso quando nós estamos falando de pitch. Aqui é um ponto bem interessante, eu inclusive já falei em outros vídeos que comunicação não é o que você fala, mas o que a outra pessoa entende. Por isso que é muito importante você entender qual é o seu público. Se possível, estude sobre o seu público. Quem são as pessoas, o que elas esperam, qual é a melhor maneira que você passa o tipo de comunicação para elas. Isso porque tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que gostam de ouvir você falando sobre alguma coisa. Mas veja que nem todo mundo aprende ou entende da mesma maneira. Por isso que comunicação varia muito de pessoa para pessoa. Eu já tive situações com diretores onde eles preferiam ler o status report do projeto ao invés de ficar ali vendo uma apresentação que eles perdiam demais a atenção. Em outro vídeo eu já comentei que teve uma situação com um diretor
que preferia que eu escrevesse todo dia de manhã o status report do projeto numa lousa na sala dele, ao invés de você apresentar um PowerPoint ou coisa do tipo. São pessoas e pessoas, cada um deles aprende e entende de uma certa maneira. E se você quiser ser um gerente de projetos de alto nível e quiser entender como utilizar as melhores ferramentas, eu vou deixar aqui um convite para que você assista uma aula gratuita. E caso você queira entrar nesse mundo de gerenciamento de projetos, com certeza você será mais bem preparado. Assiste a aula lá, é grátis mesmo. Aliás, já deixou o seu like? Já segue o canal? Aqui eu sempre falo sobre gerenciamento de projetos, inovação, empreendedorismo, com dicas aplicadas, histórias reais de verdade e não aqueles conceitos apenas de livros. Vamos voltar ao artigo aqui, na qual existem mais partes interessantes que eu gostaria de compartilhar, onde fala sobre, de fato, o passo a passo que esse autor comenta. O que ele fala? Que você, quando vai fazer um pitch, você tem que pensar realmente no passo a passo, né? Então, para você ter um discurso intrigante e um discurso que chame a atenção das pessoas, que você se utilize desses passos. Então, anota aí e faz um teste com um produto seu, um serviço seu ou alguma informação bem relevante que você queira passar dentro da sua empresa ou entre familiares e amigos. Segundo esse autor, você deveria sempre começar um pitch falando sobre e se você pudesse. E nesse momento você vai pintar uma imagem do que é possível por meio do seu produto, serviço ou ideia. Eu já vou dar um exemplo do próprio artigo sobre como utilizar isso. Mas, nesse momento, você cria uma imagem na cabeça de quem você está tentando fazer essa comunicação. Veja que você está utilizando do artifício de você falar para a pessoa e, mais do que isso, está utilizando um artifício visual em que a pessoa vai criando alguma imagem dentro da cabeça dela. Isso vai muito em linha do que eu acabei de falar. As pessoas podem entender de maneiras diferentes. Nesse momento, tanto na maneira de falar quanto de criar uma imagem, você está atraindo a atenção dessa pessoa. Depois que você pintou essa imagem, você continua. Então isso se conecta a uma meta significativa e relevante para o ouvinte. Então você continua falando sobre, de fato, qual que é o principal tema. Você já criou o seu cenário e agora você passa qual é o principal tema que você queria falar. Depois disso, você passa para um exemplo. Por exemplo, tornando as coisas concretas, demonstra a atração existente. Veja que você criou um cenário de fundo, você passa a informação que você queria e agora você dá um exemplo real, exemplo que de fato você queria passar para essa pessoa. Isso materializa, não fica só no lero-lero, não fica só no achismo. E você dá um exemplo para que materialize essa ideia. E você termina falando, isso não é tudo. Demonstra um potencial de oportunidades futuras, ou seja, você mostra o a mais. Se você estiver falando de um produto específico, veja que você criou um cenário, você apresentou o produto, você deu o exemplo e você criou ali uma oportunidade futura de quais mais utilizações do seu produto ou serviço ele poderia fazer. Aqui eu vou dar um exemplo do próprio artigo que vocês podem depois ler, mas eu achei bem interessante para exemplificar. Imagine que você tenha um novo produto e que ajude os usuários a recortar e organizar momentos significativos de seus podcasts e vídeos favoritos. Eu resolvi trazer esse exemplo do próprio artigo, inclusive, que eu acho que casa bem com a proposta que eu tenho aqui no canal de falar sobre inovação, empreendedorismo, novos produtos. Eu acho que esse aqui ficou um exemplo bem legal. Como você poderia fazer uma apresentação desse produto? Deixa eu até voltar aqui. Quando eu vejo alguns alunos fazendo uma apresentação em sala de aula, normalmente começam com: Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe. Eu vim aqui apresentar um produto, né? Um produto. Veja, esta é a maneira errada. Até agora eu não falei nada e você provavelmente já perdeu o interesse sobre o que eu iria falar, não é mesmo? Vamos utilizar essa técnica aqui do professor Matt sobre como ele deveria fazer um pitch sobre esse produto, esse serviço que nós estamos propondo aqui. E se você pudesse capturar, coletar e categorizar conteúdo de áudio e vídeo de formato curto? Veja que provavelmente isso pode ser uma dor para o seu cliente e ele vai gerar uma certa empatia. Poxa, eu tenho esse problema. E aí, como eu vou resolver? Quando a pessoa dá essa abertura para que você continue falando, você já ganhou a atenção dela. É isso que você precisa fazer. Mas vamos continuar aqui.
Então isso, você pode acessar e combinar o conteúdo rapidamente para criar suas próprias playlists significativas para ajudá-lo a aprender, se exercitar e ser mais produtivo. Veja que nesse momento você fala sobre o seu produto e exatamente como ele vai ajudar as pessoas, né? Qual que é o ponto específico. Vamos continuar aqui. A próxima etapa é passar um exemplo. Por exemplo, os atletas estão selecionando playlists que contêm trechos de podcasts e conselhos em vídeos para ajudá-los com um exercício específico de alongamento. Depois, eles podem acessar facilmente o conteúdo que desejam, estejam eles na academia, em casa ou se preparando para um treino físico. Veja que aqui tem duas sacadas nesse ponto, né? Primeiro, que é dar um exemplo concreto sobre como utilizar esse produto e serviço, e o outro, que é gerar uma empatia caso do outro lado você seja atleta ou você seja ali um profissional ou uma pessoa que gosta ali de fazer algum exercício, academia ou alguma coisa do tipo. Provavelmente você vai se identificar com esse ponto. Poxa, eu tenho esse problema também. Eu acho que esse produto é legal para mim. E vamos continuar com a última etapa aqui, falando sobre, e isso não é tudo, há um elemento social nesse produto. Você pode compartilhar suas playlists pessoais com amigos e até mesmo criar comunidades de pessoas com interesses semelhantes. Então veja que aqui mostra um a mais, aquele fator a mais que vai chamar a atenção, provavelmente, de uma pessoa que esteja com essa dor, que precise desse tipo de serviço. A intenção aqui sobre esse vídeo é mostrar como utilizar uma técnica para você organizar o seu storytelling, organizar a maneira que você aborda as pessoas, passando ela, criando um cenário, falando a principal informação, materializando com um exemplo e mostrando um algo a mais. Veja que você pode utilizar essa regra desses 4 passos aqui em qualquer tipo de abordagem, seja ela uma empresa, um produto, um serviço ou uma história que você vai contar para alguém, algum amigo, algum familiar, a sua equipe. Dessa maneira você consegue prender a atenção das pessoas, lembrando que os primeiros segundos são fundamentais para que você consiga chamar a atenção das pessoas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a criar mais histórias, histórias comoventes, histórias que atraiam de fato a atenção das pessoas. E antes de você ir embora, eu peço um favor, siga esse canal, bate no sininho, já deixa seu like, que frequentemente eu trago informações sobre gerenciamento de projetos, produtos, empreendedorismo e inovação. Até a próxima. Comunicação não é tudo, hein? Eu deixei aqui um vídeo falando sobre outras habilidades para quem vai trabalhar com gerenciamento de projetos. Dá uma olhada lá.